Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Eu estou feliz, não vou fazer muita, como é que chama? Apresentações, todo mundo me conhece. Minha mãe aqui trouxe uma caravana da minha família. Então, gente, estou feliz por estar aqui com vocês. Glória a Deus que Ele permitiu chegar até aqui, a vocês também, né? E hoje nós vamos meditar lá em Atos 20, do 7 até o 2. Vamos meditar sobre um jovem chamado Eutico. Atos 20, do 7 até o 2. Amém? Amém. Diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte, e continuou seu discurso até meia-noite. E havia muitas luzes no quarto superior onde eles estavam juntos. E havia um certo jovem, chamado Eutico, sentado numa janela e caindo em um profundo sono, que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo. Caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, pois sua vida está nele. Quando ele, portanto, surgiu novamente, e tendo partido o pão e comido, conversaram um longo tempo, até o romper do dia. Então ele partiu, e eles trouxeram o jovem vivo e ficaram muito confortados. Amém? Mais uma vez eu vou orar. Senhor Jesus, eu te agradeço por este dia, por este tempo, ó Pai. Me usa como canal teu, ó Pai. Fazia de mim mesmo, para que eu não venha falar aquilo que eu acho que é certo, mas aquilo que o Senhor quer falar para a igreja. Começando por mim, Jesus. Cada coração aqui esteja com uma terra boa para ouvir a tua palavra, não para ficar com raiva, não para ficar malzinho, mas para ser confrontado, para gerar transformação e vidas que vá para a eternidade. O meu intuito aqui é para que eu seja usada para isso, Senhor. Então, que cada coração aqui esteja disponível para ouvir a tua voz nesta noite. Eu oro assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, a gente acabou de fazer a leitura em Atos 20, do 7 ao 12. Mas antes de eu falar sobre essa parte específica que eu acabei de ler, eu quero só que a gente volte um pouquinho. Eu não li, mas eu vou falar de uma maneira contextualizada, para a gente poder entender como foi que Paulo chegou até a cidade onde estava esse jovem, o jovem Eutico. Paulo, ele estava em sua terceira viagem missionária, quando ele estava passando da Macedônia pela Grécia. E então, eles estavam, como a gente vê, né, passando de cidade em cidade para pregar o Evangelho. E Paulo, ele não andava sozinho, ele andava acompanhado com os seus discípulos, com os seus amigos de missões lá, trabalhando junto. Então, quando eles estavam saindo da Macedônia para a Grécia, os amigos de Paulo, os missionários, eles foram adiante de Paulo para a cidade de Troade, que é onde o jovem Eutico está localizado. Essa cidade de Troade, ela é uma região noroeste da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Então, após Paulo sair de Filipos, ele chega na cidade de Troade. E nesta cidade, ele passa 7 dias. Ok? Entenderam? Antes de Paulo chegar em Troade, ele faz o quê? Sai da Macedônia, passa pela Grécia, vai passando pelas cidades, chega em Filipos, e quando chega em Filipos, ele encontra com os missionários lá em Troade, e onde eles passam 7 dias naquele lugar. Já voltando para a passagem que nós acabamos de ler, então, no primeiro dia da semana, que é o domingo, Paulo, ele reúne os discípulos. Na minha Bíblia está escrito quarto, mas em outras versões chama cenáculo. Cenáculo é o quê? É um lugar onde as pessoas se reúnem para pregar, enfim, para partir o pão. E foi justamente o que aconteceu em Troade. Paulo, ele chama os discípulos, vamos todo mundo para um lugar nos reunir lá. Nós vamos pregar o Evangelho e também vamos partir o pão, que é o que? A ceia. E quando ele chega lá, o local, na Bíblia descreve, tinha muitas luzes, terceiro andar,
eu estou falando essas informações para a gente poder entender o contexto que levou o jovem Eutico. Então, o local, o terceiro andar, tinha bastante luzes e também tinha janelas. E Paulo também ele fala em sua palavra, na descrição, que a pregação ia durar até meia-noite. Então, essas informações, elas são importantes para a gente poder entender o contexto da palavra. No entanto, esta noite, como eu até escrevi aqui, aconteceu algo inesperado. Um jovem, por nome Eutico, ele certamente estava num lugar onde tinha muita gente. O calor humano, né, começou a deixar aquele lugar quente. Então ele pensou, eu vou para um lugar que eu me sinta mais confortável, fico mais de boa. Então ele foi para a janela. Então esse jovem Eutico, ele foi para a janela, diz aqui na descrição. Então o jovem Eutico, ele sentou na janela. Acredito que depois de um belo tempo, ouvindo Paulo pregar, eu fiquei pensando, como é que a pessoa fica cansada de ouvir Paulo pregar, hein? Um monte de coisas que ele viveu, enfim, não sei. Mas vamos pensar um pouquinho. Mas o que aconteceu com esse jovem Eutico? De tanto ele ouvir Paulo pregar, ele caiu no sono profundo. E o que aconteceu com ele? Ele cai da janela. E aí o que acontece? Ele morre, né, gente? Terceiro andar. Na Bíblia fala que ele foi considerado morto. No entanto, foi uma situação muito, muito complicada. E se fosse no dia de hoje, o caos aqui ia reinar. Imagina, pastor Isaac, tu pregando no terceiro andar, e aí tu tá pregando, e tem uns jovens, o jovem X senta na janela, tanto escutar tu pregar, cai na janela. O alvoroço que ia acontecer naquele lugar, né? Ia ser uma situação bem complicada. Mas aí o que aconteceu? Paulo, ele desce, ele se inclina até o jovem Eutico, ele abraça o jovem e diz assim, ó, não vos perturbeis, pois a sua vida está nele. A vida daquele jovem não tinha sido ceifada, podia ter sido ceifada naquele instante, mas pela intervenção divina, o Senhor fez um milagre para restaurar aquele jovem, e certamente a vida daquele jovem não vai ser mais a mesma. Aquele que ele levou, eu creio que foi algo assim para despertar ele, para ele acordar e servir mais ao Senhor. E talvez hoje, nesta noite, talvez você não caia de um terceiro andar, mas se você estiver caindo ou prestes a cair, que o Senhor possa lhe despertar para você acordar e servir mais a Ele. E não somente servir mais a Ele, realmente viver para Ele. Que a sua vida, que você não fique disperso. A gente tá achando, eu vou falar isso mais à frente, mas eu vou pegar esse momento, que Jesus ele não vai voltar. E tem muita gente dormindo, Isaac. Tem muita gente dormindo, achando que Jesus não vai voltar. Que os céus não vão se abrir. Estão vivendo como um jovem Eutico. De tanto ouvir os sermões de Isaac e de Tony, seja quem for aqui, não estão colocando na sua prática, no seu coração, em gerar transformação, gerar mudança de vida, do nosso caráter, do nosso eu para fora. A transformação não é de fora para dentro, ficar bonito, cabelo estirado, corpo sarado. Não é essa transformação que o Senhor quer da gente. É uma transformação de dentro para fora, de mudança de hábito, de comportamento, de caráter. É essa mudança que o Senhor quer da gente. Mas quando a gente está dormindo, como o jovem Eutico, a palavra entra aqui e sai pelo outro ouvido. E não gera nenhuma transformação na nossa vida mais. Isso é um perigo, irmãos. É um perigo. Se a palavra ela não está mais lhe confrontando, como o pastor Rony, né? No congresso que eu estava aqui, quando o pai ele não puxa mais a orelha do filho, é porque ele não está mais nem aí com você. Mas quando Deus ele chama a tua atenção por meio da palavra, por meio de pessoas, é porque você é um filho amado. E ele não quer que você esteja todo perdido. Ele quer que você volte para ele. Aleluia. Continuando. Se fosse eu, naquela situação de ver uma pessoa morta, eu pregando, e puf, morreu alguém, Carol. Eu, com certeza, como um pouquinho me conhece, um pouquinho meio estressada, meio agoniada, eu saí correndo aqui e dizia, meu Deus, Senhor, me ajuda. Porque é uma situação bem atípica, irmãos. Mas o que acontece
aqui o versículo. Paulo volta para continuar a pregação. Ele partiu o pão, comeu e continuou conversando. E a pregação que ia ficar até meia-noite foi até o romper do dia. Ou seja, foi mais tempo ainda do que estava esperando. Então, quando amanhece, Paulo parte e vai embora seguindo para Jerusalém. Mas vamos ficar com o jovem Eutico. E eles trouxeram um jovem vivo e ficaram confortados, porque mesmo acontecendo algo ruim, eles tiveram a intervenção do Senhor. Então, aquela situação, ela podia ter terminado da pior maneira, terminar com o velório e logo em seguida o sepultamento daquele jovem. Mas não foi isso que aconteceu. O Senhor, pela sua misericórdia, Ele continua cuidando da gente, mesmo a gente não merecendo, mas a mão dele está sobre nós. Então, que bom saber que o Senhor cuida da gente, mesmo sabendo das suas falhas, dos nossos pecados, e como nós somos tão inconstantes e infiéis, muitos momentos dormindo, achando que Ele não vai voltar, vivendo de uma maneira que não está glorificando, vivendo de uma maneira que não está obedecendo, e tudo bem. Mas não é essa vida que o Senhor nos chama para a gente viver. Então, o que a gente pode tirar, quais são as lições que a gente pode tirar com a vida do jovem Eutico? Estar na janela pode acontecer várias coisas, como as distrações. As distrações têm tirado muita gente do foco. As distrações, tem muitos cristãos que estão dentro da igreja, ouvindo os sermões, participando de departamento, mas não estão com o coração nas coisas do reino. As distrações têm tirado o foco deles de Cristo. As distrações deste mundo têm roubado o nosso coração do Senhor, têm tirado os nossos olhos de Jesus. Então, se a distração está tomando conta, se você vê, rapaz, porque a gente percebe quando nós não estamos muito assim em viver a vontade do Senhor, a gente, logo em seguida eu vou falar, mas vai acontecer a nossa vida estar fria, sem ter mais temor naquilo que a gente sabe que não agrada a Deus. Então, tenha cuidado com as distrações, por mais simples que elas sejam. Porém, hoje, nós estamos vivendo muito relativismo, que tudo pode, que tá bem, eu cristão agir da maneira que o mundo vai viver, porque tá tudo bem, gente, eu sou cristã, ficar com um e com o outro, não esperando o tempo do Senhor, vou ficar me relacionando até um dia chegar, tudo bem, porque o mundo faz isso, então eu vou fazer também, tudo bem, eu menti muito no meu trabalho, porque fulaninha mentiu também. Gente, o relativismo, a gente acha que ele, para o cristão, está tudo certo, mas vai contra a Escritura, vai contra o que realmente o Senhor fala aqui. Então a gente tem que ter cuidado com achar que tudo bem eu fazer isso, porque não vai ser cobrado. Está nas Escrituras, a gente tem que ler mais a Escritura para entender o que Deus está nos chamando. A gente quer que Deus se revele a nós. Ai, Senhor, fala comigo, mostra tua vontade, onde eu estou errando. Veja a sua vida, examine o homem a si mesmo. Se a sua vida não estiver de acordo com a palavra, é porque você não está vivendo com a maneira que Deus está ensinando através dela. A vontade de Deus está revelada na palavra. Ai, Senhor, mas eu quero saber a tua vontade na minha vida, Senhor, me mostra. Aí espera o anjo vir e aquela luzinha e aquela vozinha atrás. Não vai ser dessa maneira que Deus vai falar com você. Aleluia. Ele até pode usar alguém, mas não espere isso, porque isso é relacionamento superficial. Queira viver profundo com o Senhor. A sua palavra já está revelada a nós. A sua vontade por meio da sua palavra já está revelada a nós. O que nós precisamos fazer é ler mais a sua palavra, entender a vontade de Deus por meio da sua palavra e parar de achar que Deus vai usar alguém para falar comigo. Pare com isso. Isso é relacionamento superficial. E Deus, ele é muito mais do que isso. Ele quer um relacionamento profundo com a gente. Não é no raso, mas é profundo. É subindo. Fica meio estranho, né? Que é profundo subir. Mas não, a gente não pode viver um relacionamento raso com o Senhor. Não podemos. Porque a gente está perdendo tempo esperando pessoas falarem. Muitos momentos vai ter profetada que você vai ouvir que não é aquilo que realmente é para você. Então, as distrações nos tiram do foco. A distração do jovem eu acarretou a sua morte. As distrações podem ser amizade, amar o que está no mundo, relacionamento, trabalho, vício, querer ser popular, querer ser influente.
influência e acabam não usando a influência que tem, que tanto conquistou para a glória de Deus. Acaba usando as influências, os vícios, os trabalhos, os prazeres pelo mundo para a glória sua. E não é isso que o Senhor quer da gente, irmãos. A gente pode sim buscar um bom relacionamento, por meio da palavra, como é que eu posso encontrar um homem ou uma mulher de Deus. Aqui na palavra está mostrando, eu posso sim ser um bom representante do meu trabalho, mas que isso não seja o centro da sua vida. Que isso não seja o centro da sua vida. Que essas distrações de querer ter o melhor pulso, eu quero ter o melhor corpo físico, eu quero ter o melhor cabelo, que isso não seja a distração do teu coração, porque não vai ser isso que vai te levar para o céu. E o céu existe. Jesus, Ele está perto de mim. Os sinais estão mostrando, estão aí. A gente está muito desapercebido, nós estamos muito como esse jovem Eutico, dormindo no ponto, achando que Cristo não vai voltar. Mas Ele vai voltar, gente. Então se desperte, acorde, porque Cristo Ele está chegando. E se você não estiver pronto, como diz lá na parábola das 10 virgens, tinha as que não estavam prontas, mas tinha as prontas. Elas estavam prontas, não iam ficar, estavam prontas. Só elas que subiram. Em Salmos 119, 37, nos diz assim, ó: Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e apressa-me no teu caminho. O que isso quer dizer? Quer dizer, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Desvia tudo que possa me distrair, de não ouvir a tua voz. As distrações nos distanciam do Senhor e nos levam a situações perigosas. E sabe o que me lembrou essa parte da situação perigosa? De Davi. Todo mundo sabe aqui a história de Davi, quando ele devia estar num lugar, mas ele não foi para aquele lugar. Ele devia estar na guerra, mas aconteceu. Ele mandou Urias para a guerra, tudo bem. É Urias, é Isaac, tá certo. Mandou Urias para a guerra. E aí, um belo momento, ele vai lá, saiu do palácio, foi lá na parte de fora, levar um ventinho, quando de repente, ui, que mulher bonita. E aí, além dele olhar, ele desejou, ele a possuiu e depois ela engravida. E para piorar a situação de Davi, o que acontece? Ele manda Urias ficar na frente da guerra para arquitetar, planejou a morte de Urias. Mas, gente, ele pensou, Davi, que não ia ser nada demais. Mas, gente, como essa distração gerou tanta coisa ruim, tanta consequência negativa. Enfim, na vida de Davi. Olha como o perigo das distrações leva o homem, leva a nós. Tenha cuidado nas distrações, porque são as pequenas coisinhas que vão nos distanciando do Senhor. São essas pequenas coisinhas que quando a gente olha, a gente está como Davi. Vivendo em situações que a gente, meu Deus, como é que eu vou sair disso? Então, jovens e adultos, tomem cuidado com as distrações. A distração nos leva à morte, tanto física quanto espiritual. Eu acho que um crente, um cristão, eu já sentia assim, mas assim, eu nunca vivi algo muito grande. Mas eu já tive essa experiência. É muito ruim você não sentir mais a presença do Senhor. Eu não sei como é que a gente, quando está sem ouvir Deus, consegue ficar tudo bem. Cara, é tipo você dar aviso à sua mãe não lhe abençoar. É tipo você conversar com Deus, sabendo que Ele está ali, mas você não sente mais a sua presença. Que você não sente mais, não consegue mais ouvir a voz. E outra, eu não estou falando de um simples arrepio que a gente sente. Não é sobre isso que a presença do Senhor se limita, mas é uma relação muito profunda. Então tome cuidado com a distração, porque ela pode gerar tanto a sua morte física quanto a sua morte espiritual. O jovem Eutico, ele teve a chance de experimentar a morte física, no entanto, pela intervenção e misericórdia de Deus, ele ressuscitou. Mas e se ele não tivesse ressuscitado? Aí a questão de inferno ou céu, aí eu não sei dizer, irmãos. Mas tome cuidado. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é o esfriamento espiritual. Refere-se à falta de
amor, a falta de entusiasmo, falta de fé, falta de oração, de comunhão com Deus e deixando o primeiro amor. Muitas das vezes deixamos o primeiro amor por outras coisas. Eu quero trazer aqui a relação de Apocalipse 2, 1 ao 7, que vai falar da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela servia em obras, ela não suportava as pessoas que faziam o mal, elas tinham paciência. No entanto, tinha uma queixa sobre ela, que ela tinha deixado o primeiro amor. Então, o que é que o anjo fala àquela igreja? Para ela lembrar de onde caiu e se arrepender. Estar dentro da igreja, de uma igreja, não nos garante que estamos amando a Jesus. Isso é uma verdade que para mim é dura. Porque muito tempo eu achava que estou servindo demais, estou intensa. Mas isso não quer dizer que eu estou amando a Jesus e dedicando a minha vida, o meu tempo de comunhão com meu Deus, de relacionamento com Ele, genuíno. Então não se iluda. Quando você vem de culto, eu venho todos os cultos da semana, eu participo de todo o departamento, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso não garante que você está realmente amando a Jesus, irmãos. Isso não garante nada. Não estou dizendo que as obras não são importantes, são sim. Mas o Senhor quer muito mais do que isso da gente. Ele quer que a gente realmente tenha um relacionamento profundo com Ele. Quando nós vamos nos relacionar com uma pessoa, quando a gente vai casar, namorar, uma amizade, a gente começa, vamos falar de namoro, né? Que a gente começa a se apaixonar, depois tem aquele amor, e a gente sente a troca de amor de ambas as partes, do rapaz e da moça. Mas aí chega um momento que a gente deixa de amar aquela pessoa. É meio estranho, mas acontece isso. A mesma coisa termina sendo com Jesus. A gente começa intenso. Vou servir ao Senhor, vou isso, vou aqui, estou fazendo isso. Mas a gente está na ilusão de achar o quanto eu sirvo a Ele, eu estou amando a Ele. Eu não estou dizendo que o que você faz não é uma oferta de louvor ao Senhor. Mas você sabe quando o seu coração não está tão queimando pelo Senhor, não está amando o Senhor, a ponto de dizer, Senhor, eu vou renunciar a o que eu quero para agradar o Senhor, Pai. Eu quero te amar intensamente. Eu não quero viver no raso. Eu não quero que as minhas obras me iludam que eu estou te amando, mas eu quero que a minha vida glorifique o teu nome. Eu quero que realmente a descarga do meu coração mostre a Cristo. Porque em Mateus vai falar assim, que as nossas boas obras, ela vai glorificar a Deus. No entanto, irmãos, nós temos que ter isso no nosso coração. Esse fogo, esse queimor pelo Senhor. O jovem Eutico estava com os irmãos, mas ele não estava amando ouvir sobre Jesus, ouvir sobre o que Paulo estava a falar. O fato de você fazer tantas coisas, o fato de você fazer as obras, não garante a tua salvação. A salvação não é por obras, não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, mas a salvação é por meio da graça do Senhor. Então não ache que o que eu faço, o tempo que eu passo na igreja, no louvor, seja o que for, isso vai me salvar. Não, é a nossa vida, tem que glorificar a Deus, tem que realmente apontar a Cristo. É tipo, como diz lá em 2 Coríntios 3, 1 ao 3, se eu não me engano, que nós somos cartas lidas por pessoas. E às vezes o que você não vai nem precisar falar muita coisa, sabe? Mas se o teu testemunho glorificar a Deus, se a sua vida refletir a Cristo, você está fazendo muito mais do que a gente achar que entrar na igreja, fazer isso ou aquilo vai realmente me dar a salvação. Então que a nossa vida reflita isso, reflita a Cristo. Tome cuidado se você não está mais sentindo a presença do Senhor. E eu repito, não estou me referindo a apenas um simples arrepio. O louvor falou, não é isso que Deus quer, irmãos. É relacionamento com Ele. E a gente sabe quando nós não estamos mais ouvindo a voz do Senhor. O esfriamento é inacreditável. A gente não consegue nem chorar. E também estou nem falando de chorar, o fato de chorar. Mas realmente, quando a gente está quebrantado, a gente chora, a gente se entrega, a gente realmente sente a presença do Senhor. Então, quando você não está mais ouvindo o Senhor, não sente mais a sua presença, não consegue mais obedecer, não consegue mais fazer nada, realmente
Senhor, Ele chama a atenção. E como eu disse, quando o Senhor não mais te confrontar, é porque você não é mais tão importante para Ele. Mas se o Senhor estiver no domingo aqui, chamando a tua atenção para tu mudar, para tu ser realmente transformado de dentro para fora, aceita a repreensão do teu Pai. Porque o Pai repreende o filho que... Aleluia! Aleluia! Terceiro ponto, estar na janela. O segundo ponto, estar na janela, me leva ao esfriamento espiritual. E o terceiro ponto, estar na janela, pode mudar as prioridades do teu coração. Estar na janela pode mudar o que realmente Deus quer para a tua vida. Por quê? Desde o ano passado, o Senhor ele tem realmente assim, mudado o meu coração com relação ao meu futuro. Eu ainda conversei com o Jace, eu estava muito frenética em fazer o mestrado, em terminar a minha graduação, em querer isso, querer aquilo. Gente, não é errado a gente querer essas coisas. Mas, quando o nosso coração está tão intenso a essas coisas, tem um perigo. Sabe por quê? Porque em muitos momentos, Deus não vai permitir algo na nossa vida. E se a gente não tiver com relacionamento com Cristo, para entender, Senhor, não é o tempo. Então, eu vou aceitar o teu tempo. Eu sei que não foi ano passado. Pode ser esse ano. Pode também não ser. Mas a gente tem que aprender a entender, compreender pelo menos, compreender o tempo do Senhor para a nossa vida. E quando a gente não está realmente firmado nos pés do Senhor, a gente se frustra, aí fica com birra, aí deixa de servir, porque a gente acha que a nossa vida é aqui. A nossa vida é na eternidade. Nós estamos aqui por um curto período de tempo. Mas, enquanto isso, a gente tem que realmente trabalhar, tem que estudar, tem que ser pessoas interessantes, inteligentes, não pessoas inúteis. Mas, há um perigo nisso, porque a gente tem que buscar, primeiramente, o Senhor. E dizer assim, Senhor, como foi no meu caso, eu pedi muito ao Senhor para que o meu coração não ficasse frustrado quando eu recebesse o não. E pela misericórdia do Senhor, ainda não vou ser hipócrita, assim, eu fiquei super feliz. Eu não fiquei super feliz. Mas o Senhor me ensinou, todavia, que eu posso descansar nele, que o meu futuro, o meu amanhã está em suas mãos. Mesmo não entender, irmãos, o hoje. Mas eu tenho convicção de que o meu Deus sabe do meu futuro. Ele sabe, ele vê o que eu não vejo, ele escuta o que eu não escuto, e ele sabe o que eu devo falar quando eu não estou ali. Mas o Senhor, ele sabe o nosso futuro. O nosso amanhã está na mão de Deus. Então, tenha cuidado onde está o seu coração. Estar na janela pode mudar as prioridades do nosso coração. E não é fácil para quem é ansioso. Eu, particularmente, sou ansiosa. Deus está tratando isso em mim, glória a Deus. Por favor, não diga assim, cara, eu tenho uma coisa para falar, mas eu falo depois. Não, diga na hora, pelo amor de Deus, gente, porque isso é muito chato. Mas também com seu Senhor trabalhando na gente, né? Para a gente ter mais paciência. Ô Senhor, me ajuda. Quando estamos na janela, olhando outra pessoa crescer profissionalmente, casando, conquistando coisas, porém distante de Deus. Mas o que acontece? A gente vê, lá em Asaf vai falar que Asaf, ele estava vendo o vizinho dele prosperando, crescendo. Imagina aí, casando, tendo uma profissão maravilhosa, tendo uma casa boa, um emprego maravilhoso. Mas aí, o que estava acontecendo com o vizinho? Ele não estava tendo um relacionamento com Cristo. Ele não estava tendo uma aproximação com ele. Mas aí Asaf, ele começou a ver a parte boa, que é o crescimento aqui na terra. Mas o vizinho estava perdendo o quê? A sua salvação. E em muitos momentos, estar na janela, quando a gente começa a ver o vizinho crescendo, isso e naquilo, como eu citei agora, porém distante de Deus, ainda assim a gente olha, acha que é bom e quer aquela vida pra gente. E acaba não vivendo realmente o que Deus tem para nós. Porque queremos viver uma vida que não é sua. Queremos viver uma vida que não é nossa. Então tome cuidado. Estar na janela pode mudar as prioridades do teu coração. Estar na janela pode você olhar muita coisa. Ei, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas será que é a vontade de Deus? E como eu disse, ela já está revelada aqui para nós. Então não fique esperando Deus se revelar através de uma luz para falar, não, irmãos, leia a palavra.
Começa a meditar. Asaf, o Senhor, ele mostrou a Asaf, o vizinho dele, Asaf viu a parte boa do vizinho, mas o Senhor mostrou algo muito mais intenso e muito mais precioso, que era a salvação, que aquele vizinho não estava. Então, não olhe o que aquele coleguinha teu está crescendo, a família dele, aquele adulto, aquela pessoa está crescendo tanto, mas veja se ela tem um principal, que é a presença do Senhor, regendo, controlando a sua vida, de verdade. Estar na janela nos impede de viver o que o Senhor tem para nós. Em Mateus 6,33, nos diz o seguinte: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Gente, eu acho esse versículo muito fantástico. Quando a gente investe o nosso tempo em servir ao Senhor, quando a gente realmente busca viver aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, vocês têm noção de que o Senhor acrescenta segundo as nossas necessidades? Ele conhece a gente. O salmista Davi fala lá no Salmo 109 que... Não, peraí, o Senhor dos sonhos nos conhece, O Senhor dos sonhos nos conhece. Ele sabe que está aqui no nosso coração, os desejos do nosso coração. Então a gente pode descansar, jovens, que o Senhor, Ele vai acrescentar na tua vida, sim. É claro que não é no meu tempo, como eu achava que seria no passado mestrado. Mas o Senhor, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração. A gente não precisa ficar ansioso demais. Aliás, não precisa ficar ansioso, porque Ele conhece as suas necessidades. Ele conhece o que você quer. Mas primeiro, busca Ele. Busca com intensidade, que não seja uma relação superficial. E vim aqui cantar na igreja e tudo bem. O Senhor, Ele quer mais da gente, Ashley. Ele quer algo mais intenso com a tua vida. Ele quer algo mais intenso com o Cauã, com todo mundo aqui, com os adultos também. Não ache que você, eu tenho que buscar somente o que está do mundo. Eu tenho que trabalhar muito, tenho que isso, tenho que aquilo. Busque primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Busque realmente servir ao Senhor com a interesse do teu coração. Tem uma frase que eu escuto que a Adela fala muito, que é servir ao Senhor sem reserva. Não é eu servir quando eu posso. Porque hoje eu posso. De segunda a domingo. Quarta-feira eu posso. Não. É realmente, eu vou parar o que eu estou fazendo, porque o Evangelho, ele tem pressa. A minha vida aqui não vai ficar aqui. É a eternidade. Então não sirva com o Senhor com reserva. Quando eu posso. Hoje eu vou botar aqui na minha agenda que hoje eu vou fazer isso. Não, irmãos. O Senhor quer mais da gente. Ele quer mais de você. Não ache que o que você faz é muito. Não é. Primeiramente, busque o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas Ele acrescentará na sua vida. Podemos descansar o nosso futuro nas mãos do Senhor. No entanto, devemos ter cuidado onde estamos colocando o nosso coração. Em Mateus 6,21 nos diz: onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. O que você tem amado, gastado o seu tempo, valorizado mais que a Deus, é onde está o teu coração. O que você tem mais dedicado tempo, tem mais gastado energia, mais investido momentos, é onde está o teu coração. Teu tesouro é o que você tem mais amado. E aí eu faço uma pergunta que vai ficar você pensando: será que o que você tem amado tem a ver com Jesus? Ou tem a ver com o que está aqui neste mundo? Como a gente sabe que ele é passageiro. O que você tem amado mais? Faça essa conversa com o Senhor. Senhor, realmente, Senhor, será que eu tenho amado de verdade? Será que o meu coração tem estado realmente, Jesus, na tua vontade, em fazer a tua vontade? Ou será que o meu coração está no meu futuro, no meu querer arrumar um namorado, querer um trabalho bom, querer o melhor tênis, querer várias coisas que sejam do mundo? Não posso pedir, mas é onde está o nosso coração, a fonte de tudo. Porque quando a gente quando nós não estamos com o coração no Senhor, a gente vai fazer a obra dele por fazer, porque você foi escalado pelo pastor Isaac para fazer aquilo. Você vai fazer, mas não vai fazer com aquela entrega, com aquele amor, com aquele fogo. É diferente quando a gente vai viajar, né? Deus também está trabalhando em mim a questão de eu acordar cedo. Eu sou péssima
cima para acordar cedo para trabalhar. Mas, quando é para viajar, eu sou a primeira. Eu digo, prontinha. Isso é nas coisas do Senhor também. Quando é para realmente o nosso coração estar nas coisas do Senhor, quando a gente não está no primeiro amor, quando nós estamos tão distraídos, quando nós estamos com a vida espiritual lá no raso, o que vai mostrar pra gente, o que vai revelar de nós, é onde está o nosso coração. E a gente tem que ter muito cuidado onde está o nosso coração. Se realmente estão nas coisas do Senhor. Porque se não tiver, gente, cuidado. Tome cuidado. Porque vai gerar morte espiritual para a tua vida. E a gente viu que com o jovem Eutico não foi diferente. Mas graças a Deus que teve a intervenção divina. Cadê? Me perdi. Se o jovem Eutico tivesse amado, mas está ouvindo as palavras de Paulo, ele não teria passado por aquilo. Mas, por meio de situações assim que acontecem com o jovem Eutico, assim como acontece situações com a gente. Acontece uma situação que você, nossa Senhor, tipo, uma pessoa da sua família está doente, que talvez não pode ser a queda de Eutico na sua vida, né? Pode ser uma doença, pode ser uma falta de perder o emprego. Enfim, imagina aí uma situação hipotética que acontece. Tem situações que acontecem também na nossa vida que é para o Senhor mudar o nosso caráter, mudar o nosso eu, a nossa forma de pensar, a nossa forma de servir a Ele. Então, todas as situações, elas vão cooperar para o nosso bem. Então, a situação do jovem Eutico, o fato dele ter caído, ter morrido, depois ressuscitado, eu creio que ele não vai ser o mesmo Eutico. Vai ser um Eutico diferente. Então, que assim como o Eutico, assim também seja com a gente. Que o que aconteceu comigo algum tempo atrás, que não me permita ser a mesma Carol rasa, mas que seja uma Carol para a glória de Deus. Que seja uma Linda, um Tiago, dependendo da situação. Cada um tem o seu particular com Deus, irmãos. Então, se o Senhor te levar a alguma situação na sua vida, é para ensinar algo também a você, como ensinou com o jovem Eutico. Eu creio que ele não vai ser o mesmo jovem. E eu creio que nós passarmos por alguma situação que não é legal, porque o Senhor só... Aliás, quando não é pelo amor, é pela dor também. O Senhor pega a situação que a gente acha que é a nossa morte, o nosso fim, mas Ele muda e faz algo novo. Amém. Glória. Cuidado quando você está em lugares que não é para você estar. Cuidado com a distração que tira os teus olhos de Jesus. Volta ao primeiro amor, porque há esperança para você que está prestes a cair e para você que caiu. A vida do jovem Eutico nos ensina a despertar. O sono desse jovem pode ser todas as coisas que tiram o Senhor do nosso coração. Eu não sei qual é o sono que você está vivendo, mas a gente viu que distração, a vida espiritual, quando não está alimentada, firmada em Cristo, o esfriamento, o coração, quando está em outras coisas que não é Cristo, nos leva a isso. Então, tome cuidado com o sono que você está vivendo, que você acha que é relativo, tudo bem, você está assim e pronto. Não, irmãos, não queiram viver assim. Peçam ao Senhor, Senhor, onde é que eu estou tão disperso? Me desperta, Jesus. Eu não quero estar desapercebido. Eu não quero ser um jovem na minha geração que não serve para nada. Eu não quero ser um jovem que vive em uma vida medíocre na tua presença. Eu não quero ser um jovem que não faz a diferença onde eu passo. Que eu possa usar a minha influência para a tua glória. Que eu possa ser luz aonde eu for. Que eu possa ser um sal. Que as pessoas vejam assim, nossa, eu quero estar perto de Igor. Porque Igor, ele transmite a palavra de Deus. Porque eu sinto paz quando estou com ele. É porque a paz não é de Igor, pois a paz é de Deus. Se a gente tem algo de bom, irmãos, não é da gente, é Deus. Se você consegue olhar para o seu irmão com um olhar de graça, de misericórdia, não é porque você é bom. É porque é o Senhor que nos dá isso. Se a gente estender a mão, se olhar a quem, não é porque nós somos bonzinhos, porque eu quero perder meu tempo.
eu conversando ontem com os jovens, e eu falei assim, Deus tem me ensinado também a questão de manutenção, de amizade, porque eu sou uma pessoa que, pra mim, tudo bem, eu vejo Larissa, tipo, anualmente, mas a gente se sente bem, a gente tem aquela amizade. Mas tem momentos que o Senhor vai nos cobrar de ser o quê? Uma pessoa mais próxima. E se isso acontecer em mim, não é porque eu sou boazinha, é porque pela minha vontade, eu fico na minha e a outra pessoa fica lá e eu começo a orar de lá da minha casa. Mas em muitos momentos Deus vai exigir mais da gente, para que a gente realmente sirva a Ele com o coração. Então, gente, tão jovens, tão adultos, que vocês possam nesta noite pedir ao Senhor para despertar o sono que está levando você à sua morte espiritual. Estar na igreja, estar participando do departamento, não garante a tua salvação, não garante você estar com um relacionamento com Cristo, não garante nada, gente. É como a gente realmente busca Ele, o nosso coração está realmente entregue. Então, busque ao Senhor, peça a Ele, Senhor, me mostra por meio da tua palavra, onde é que eu tenho que acordar, despertar, porque eu não quero ficar aqui como o Senhor voltar. Em Efésios 5,14 nos diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te dará a luz. Desperta do sono e viva na luz de Cristo, abandonando as práticas das trevas e se comprometendo com uma vida de fé e de obediência a Deus. Então, para a gente realmente caminhar com Cristo, irmão, a gente tem que pedir ao Senhor para tirar o que nos afasta dele, abandonar nossas práticas das trevas, que quando se comparar um cristão com uma pessoa do mundo, vai ser a mesma coisa. E não é isso que o Senhor quer da gente. A gente tem que ser luz. A luz, ela vem para o quê? Iluminar. A luz não pode colocar debaixo de uma mesa. Não, mas tem que ser a luz que faz a diferença. Então busque no Senhor. Senhor, me ajuda a despertar desse sono, a despertar das coisas que estão me afastando de Ti. Me ajuda a tirar os meus pecados, porque você sozinho não consegue. Você sozinho não consegue. Eu sozinho não consigo. Busque ao Senhor, peça a Ele para lhe ajudar, porque Ele ajuda. Tomemos cuidado. Muitos estão achando que Cristo não vem. Veja a parábola das 10 virgens, como eu falei anteriormente. 5, elas estavam prontíssimas. Porém, as outras 5 estavam dormindo, como tem gente dormindo aqui hoje, enquanto eu falo. Porque estão desapercebidas em ouvir a voz do Senhor. Estão achando que Cristo não vai voltar. E quando Cristo voltar, você vai ser pego exatamente como você está, meio sonolento, dormindo. Não está ouvindo a palavra e ficar meditando, Senhor, martelando. O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que mudar? O que tem que ser transformado na minha vida? Mas se você não acordar, você vai ser pego com mais 5 vezes que está dormindo, como você está dormindo aqui hoje, achando que o Evangelho, achando que Cristo não vai voltar, achando que o Evangelho é só um livro, falar aqui na palavra, nesse livro aqui, ó. O Evangelho é verdade. O Evangelho, ele tem pressa em salvar tanto a mim como a vocês e como pessoas que estão lá fora. Então não perca tempo em viver uma vida rasa, em viver dentro de uma igreja, achando que o que você faz aqui é suficiente para garantir a tua salvação. Como a gente viu, a salvação não é por obras, mas é pela graça do Senhor. Então, fique atento, desperte, acorde tu que está dormindo, porque Cristo vai voltar. E Ele quer as noivas prontas. E se tu não estiver pronto, tudo bem. Agora eu vou falar assim. Por quê? Porque se tu não estiver pronto, se tu não vigiar, não buscar uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida que realmente glorifique a Deus, você vai ficar, irmão. A escolha quem faz somos nós. De ficar dormindo ou de ficar esperta para quando vir o noivo. E aí levar todo mundo para morar no céu. Aleluia. Ah, eu quero, Senhor. Acorde esse sono espiritual, desperte em viver os planos de Deus. Saia da janela que pode tirar os seus olhos do alvo que é Cristo. Então, nessa noite, saia da janela. Não viva uma vida lá e cá. Viva realmente no centro da vontade do Senhor. Peça a Deus ajuda, porque Ele nos fortalece. Jovens, não vivam uma vida... O fato de vir na igreja já está bom.
o viver do Senhor é muito mais. Nós podemos ser mais intensos. Não vive uma vida rasa, uma vida que estou conformado com o que eu estou vivendo. Não, se entregue mais, busque mais, gaste seu tempo realmente vivendo as obras do Senhor, como Isaac falou aqui. Aproveita a mocidade de vocês. Eu estou com 30 anos, mas não parece. Eu sou jovem. Entregue mais seu coração ao Senhor de verdade. Sabe por quê? Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando você está aqui e quando realmente ele vê o nosso coração, se realmente está com Ele. Não acha que Deus não vê nada. Ele está vendo tudo, as nossas ações, a nossa vida. Então, que a sua vida glorifique a Deus. Peça ao Senhor para lhe despertar do que está afastando dEle, para você não ter um relacionamento com Ele. Amém? Então, o Senhor colocou esta palavra no meu coração, que a gente possa realmente se fortalecer no Senhor, pedir a Ele para nos mostrar por meio da sua palavra que tem que ser transformada a nossa vida, porque o céu existe, Cristo vai voltar e Ele quer uma igreja que esteja atenta, não esteja dormindo, mas esteja atenta para quando Ele voltar. Sirva ao Senhor, faça a missão dele lá fora, seja luz na sua casa, seja luz também na sua igreja, também, não deixe trabalhar seu pastor, mas seja luz aqui também. Quando Ele disser, vamos sair vamos fazer a missão lá fora, vamos realmente juntar a juventude, os adultos, vamos realmente nos entregar. Não queira viver somente sua vida, a rotina diária, trabalhar, estudar, academia e ir para casa. Não, queira mais, queira estar envolvido na obra, queira estar realmente ajudando uns aos outros, mas também não esqueça do seu relacionamento com Cristo, no seu íntimo, no seu particular com Ele, porque isso é muito importante para fortalecer a gente. Amém? Então que Deus abençoe agora e que até a próxima, se Deus quiser.